Olá, eu sou a professora Silmara. Na aula de hoje iremos aprender fração de quantidade, simplificação de fração e comparação de fração, de maneira fácil e rápida. Vamos começar com o assunto fração de quantidade. Antes de mais nada, é importante saber que quando que eu vou utilizar esse tipo de situação? A gente vai ver aqui primeiro a situação com cálculos e depois a gente vai conseguir interpretar, para você entender como é que você vai utilizar isso no seu dia a dia, por exemplo. Vamos começar com o conteúdo fração de quantidade. Antes de mais nada, a gente precisa entender em que contexto a gente pode utilizar esse tipo de situação no nosso dia a dia. Então, imagine que alguém diz para você, por exemplo, que recebeu R$ 300 e que vai te dar 2/3 desse valor. Então, por isso que o nome é fração de quantidade. Você precisa saber quanto representa essa fração dentro dessa quantidade. Se a pessoa recebeu R$ 300 e está te dando 2/3, você precisa entender, então, que valor é esse? Quanto você vai receber? Então, vamos lá. Como que eu aplico isso? Eu utilizo aqui a fração. Então, 2/3 de 300. Ok? Para fazer esse cálculo é simples. Você pode cortar um desses zeros porque você consegue dividir 30 por 3. Fica uma divisão mais rápida. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. O zero que você havia cortado aqui no final, você coloca aqui novamente no fim. Então, eu posso dizer que 2/3 de R$ 300 são R$ 200. Ok? Então, pega esse valor, esse número inteiro, divide pelo denominador. O resultado que você encontrou, você multiplica pelo numerador. Ok? Então, vamos agora para a comparação das frações. Em algumas situações, algumas pessoas utilizam o método do MMC para fazer a comparação de frações, só que a gente perde muito tempo. Então, vou mostrar para você uma maneira mais rápida. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Ana ganhou 2/4 de um bolo e Pedro ganhou 3/5 do mesmo bolo, certo? E eu preciso saber quem ganhou mais dos dois. Quando o denominador é igual, é fácil de fazer a comparação, porque você só vai observar os numeradores. O numerador maior vai ser a fração maior. Mas como os denominadores são diferentes, eu não posso aplicar esse tipo de estratégia. Lembrando que para fazer a comparação, eu utilizo sinais maior, menor ou igual. E lembrando também que a regrinha é, a boca do sinal vai ficar sempre aberta para o maior, ok? Então, a fração maior, o sinal vai abrir a bocona sempre para essa fração maior. Então, vamos lá. Ana tem 2/4 de um bolo, Pedro tem 3/5 do mesmo bolo. Quem tem mais? Como os denominadores são diferentes, o que que eu faço? Uma multiplicação na transversal. 4 vezes 3 dá 12, eu coloco aqui só para não esquecer qual foi o valor que eu encontrei, e 5 vezes 2 dá 10. Agora, eu só comparo, então, esses dois números que eu encontrei. Quem é maior, 10 ou 12? O 12. Então, eu abro o sinal aqui para a fração maior. Então, eu posso dizer que Pedro consumiu um pedaço maior do bolo. Ok? Outro exemplozinho. Vamos colocar aqui 3/9 e 2/6. Certo? Alguém tem essa fração, 3/9, outra pessoa tem 2/6. Precisa saber quem tem mais. Faço uma multiplicação na transversal. 9 vezes 2 dá 18. 6 vezes 3 também dá 18. Então, eu posso dizer que os dois têm a mesma quantia. Ou seja, 3/9 e 2/6 são frações equivalentes, elas são iguais. Ok? Simplificar uma fração nada mais é do que deixar essa fração menor, ok? Encontrar um resultado menor, deixar de forma mais simples. A simplificação, no método da simplificação, você só pode aplicar a divisão. Quando você quer encontrar uma fração equivalente a outra fração, você pode aplicar tanto a multiplicação quanto a divisão. Mas na simplificação, somente divisão. Exemplo, eu tenho aqui 10 30 avos para simplificar. O que que eu vou fazer?
eu vou ir dividindo essa fração até torná-la irredutível. O que isso quer dizer? Até chegar num ponto onde ela não tem mais como ser dividida, certo? Então, uma fração irredutível é aquela fração que não tem mais como ser dividida. Tanto eu posso ir aqui de uma forma direta, porque eu já consigo entender aqui que tanto 10 quanto 30, o maior número que eu consigo dividir por eles dois é o 10. 10 dividido por 10 dá 1, 30 dividido por 10 dá 3. Cheguei na forma irredutível. Lembrando que o mesmo número que você utiliza para dividir o numerador tem que ser o do denominador. Você não pode usar um número aqui e outro aqui, ok? Na simplificação, não. Porém, essa mesma fração, caso você não consiga ir de forma direta, você vai dividindo por um número menor que você conseguir. Então, aqui eu sei que o 10 e o 30 dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5, 30 dividido por 2 dá 15. O 5 e o 15, que número é possível simplificar? Ou seja, que não é possível dividir o 5 e o 15 ao mesmo tempo? O 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 15 dividido por 5 dá 3. Veja que a fração, ó, é a mesma. Aqui eu fui de uma forma mais direta, aqui eu vim no passo a passo, certo? Então, a simplificação de fração é isso, é você ir dividindo até não conseguir mais. Outro exemplo aqui, ó. 25 50avos. Veja que o 25, o 50 eu poderia dividir por 2, o 25 não. Então, não vou poder utilizar o 2 aqui, então vamos direto para o 5. Aí eu penso, por 3 seria possível? Por 4 seria possível? Você vai pensando um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. 25 dividido por 5 dá 5. 50 dividido por 5 dá 10. Aqui eu vou pensar novamente em um número que dê para dividir o 5 e o 10 ao mesmo tempo. O 5. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Cheguei na forma irredutível, 1/2 não tem mais como ser dividida. Agora, para reforçar seu estudo e conseguir mais êxito, acompanhe o link que está na bio deste vídeo com questões e resoluções. Bons estudos! Espero ter te ajudado. Se você gostou dessa aula, deixe o seu gostei e se inscreva no canal.